Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. De acordo com a Constituição Federal, eu tenho direito de manifestar meu pensamento, sendo vedado o meu anonimato, por isso meu nome está completo aí na tela. Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês, meus irmãos, algo que o Senhor chamou minha atenção, com relação à série Pluribus. Pluribus foi uma série indicada para mim pela irmã Priscila Ribeiro. E eu agradeço a irmã Priscila por ter me indicado essa série. O Senhor me deu ali, meus irmãos, alguns entendimentos a respeito disso e tem relação conosco, não marcados. E eu quero compartilhar com vocês isso. Essa série Pluribus é de um slogan dos Estados Unidos, é um slogan em latim, que significa que de muitos se tornam um, falando a respeito da mentalidade do anticristo que domina todas as pessoas marcadas. Por isso essa série ali, ela tem o número 1 no meio das letras, que é de todos aqueles ali, de muitos vira um. E essa série mostra as pessoas do mundo inteiro tendo um reset no seu DNA. Elas têm o RNA atacado por uma frequência alienígena, todas elas entram ali numa espécie de convulsão, e quando elas voltam a si, todas elas respondem por uma mente, um único objetivo, uma única... todas elas falam junto, então você vê ali que elas estão, como eles dizem, uma mente de colmeia, hive mind. Inclusive, quando alguns são transformados nessa hive mind, aparece uma abelha voando, um barulho de abelha aparece ali no vídeo. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, esse entendimento que o Senhor me deu, para que vocês que não estão marcados no mundo inteiro, eu não sei de qual país você está me ouvindo, mas aqui no Brasil, a maioria da população está marcada, então nós já sentimos muito esse impacto. Nós já estamos muito na posição dessa Carol do filme ali, da série. Então vocês que moram em outros países talvez não se identifiquem tanto com isso ainda, porque vocês ainda têm muita gente aí ao lado de vocês que não é marcado, mas nós aqui no Brasil já temos. Então, se você mora em uma nação que já tem muita gente marcada, esse vídeo aqui ele é específico para você. E vocês que ainda não, vocês no futuro vão se lembrar desse vídeo. Essa série Pluribus conta a história da Carol, que é a lembra, que eu já falei com vocês no vídeo anterior, que quer dizer pessoa livre. Ela é uma escritora. E quando acontece esse choque, né, a mudança no DNA das pessoas, o RNA delas é bombardeado com uma frequência alienígena. E todas as pessoas começam a responder ela, todos sabem que ela não está marcada, porque essa mente, eu vou falar assim, essa besta digital, essa consciência do anticristo, esse espírito do anticristo sabe que ela não está marcada. E essa inteligência artificial ali, é como se fosse uma inteligência artificial geral, que é com uma mentalidade superior, sabe o que está acontecendo ao redor do planeta Terra. E essa inteligência informa ela que apenas 14 pessoas no planeta Terra estão igual a ela, não foram afetadas. Isso acontece também, isso é mostrado na série V. A Ana lá, que é o demônio, o próprio anticristo, fala que não entende porque que tem pessoas que não respondem ao bliss dela. Bliss é como se fosse um êxtase, é como se fosse um transe. Então ela fala que não entende porque que tem gente que é imune ao bliss dela, ao bliss da besta. Nós que estamos em Cristo e aqueles que ainda são do Senhor, que nem imaginam ainda, pessoas que não conhecem o Senhor, também aí são imunes a esse negócio, né? Essa influência satânica mundial, esse aí. E aí, meus irmãos, nessa parte aí, da hora que acontece o ataque, a transição ali, todos começam a tremer, ela corre para lá e para cá, e tá todo mundo tremendo, ela entra no restaurante que ela estava, tá todo mundo tremendo, ela vai correndo para um hospital.
E tá todo mundo tremendo. De repente, todo mundo volta, entre aspas, ao normal. Sai daquele choque da transição, do choque do reset do DNA. E aí a primeira pessoa que ela toca, que ela encosta, é um médico. Isso daí já é um símbolo da farmaqueia. Ela toca nele, todos eles se viram, porque todos eles agora são um com a besta. Todos eles se viram e o homem vai lá e tenta transmitir a saliva dele para ela, através do beijo. Aí o que é, meus irmãos? Isso daí é o slogan da OMS. Leave no one behind. Não deixar ninguém para trás. A OMS, ela tem esse slogan que eles determinaram isso na época da vacinação, quando começou a vacinação. Eles têm esse slogan como um lema: enquanto todos nós estiverem seguros, vacinados, né? Ninguém está seguro, é o que eles dizem. Então ali nessa série você vê o tempo todo eles tentando tratar ela super bem, fazer de tudo para ela receber a mesma alteração que eles receberam. Eles explicam ali que eles não entendem por que ela não foi afetada com aquilo ali. Por que ela não faz parte do corpo da besta? A mesma coisa que a Ana fica lá sem entender porque que tem gente que é imune ao bliss dela. E veja o seguinte, meus irmãos, eles mandam para ficar acompanhando ela ali como se fosse uma pessoa mais próxima. Uma mulher que lembra muito uma personagem do livro dela, para que ela já tenha um elo emocional com aquela mulher. Ela pega até o livro, coloca ali e fala: nossa, você parece personagem do meu livro. E esse é um acesso estratégico que o diabo tenta emocionalmente envolver as pessoas. Geralmente, pessoas que nós amamos foram marcadas, né? E o diabo vai tentar usar essas pessoas que nós amamos para criar um vínculo emocional conosco. Lembra que eu falei com vocês, aqueles de vocês que viram o vídeo, a guerra do anticristo contra a mão direita dos santos, Yad, onde eu falei com vocês que o significado dessa palavra é um ataque emocional, é psicológico. E teve gente que falou: não é possível, é uma guerra, ele vai matar todo mundo. É uma guerra psicológica e esse é o significado da palavra hebraica. É essa guerra psicológica que eu e você temos que ficar firmes, meus irmãos. Nós temos que ficar firmes na fé. O Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós temos que guardar a nossa fé, porque o diabo vai fazer um ataque emocional muito pesado contra nós. Já tem feito, né? E esse ataque tem muita relação com as pessoas que estão ao nosso redor, com a solidão humana que a gente sente por não ter pessoas da mesma fé para compartilhar, para conversar. Então a Carol, ela pede para aquela mulher ali que está acompanhando ela, que está ali junto, aquela enviada da besta. Ela fala com aquela mulher que ela quer um encontro com todos os que não estão marcados no mundo, com todos aqueles ali, os 13, né? Só que um deles não fala inglês, então ele é deixado de lado. Ele mora lá no Paraguai e esse homem é o único que está permanecendo firme de verdade. Vocês veem ao redor da série ali que ele é o único que realmente não aceita nada da besta. Então, tudo que ela pede, a besta é super gentil ali com ela. Você vê que tudo que ela deseja, tudo que ela solicita, eles trazem. Então ela fala que ela quer voar até o encontro de todos eles para conversar com os não marcados. Só que quando ela chega lá no aeroporto, ela vê que os não marcados levaram seus familiares marcados juntos. E aí começa, meus irmãos, uma mostragem de que vários não marcados estão com ela emocional tão profundo ainda, com seus familiares marcados, que eles não entenderam o que foi que aconteceu. Porque ela fala ali: olha, não, por que eles estão aqui? E os não marcados falam: não, é porque são nossos parentes, porque a gente não faz nada sem eles. E os marcados estão lá igual um robô petrificado ali do lado, com aquela mentalidade do espírito da besta. E os não marcados ali não percebem, porque o elo emocional que une eles a esses familiares é tão profundo que eles esquecem da palavra de Deus. Que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Jesus falou para aquele homem:
que queria enterrar o pai dele, né? Deixa os mortos enterrarem os mortos, você que vem e me segue. Então Jesus, quando estava lá conversando com a multidão, eles falaram, a tua mãe está lá fora com seus irmãos e querem falar com o Senhor. Jesus falou o quê, meus irmãos? Foi correndo lá atender? Ele falou, não, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, o Senhor já mostrou para nós na palavra, meus irmãos, que esse elo emocional, ele pode ser o atraso na vida espiritual de muita gente. Inclusive a derrota espiritual na vida de muita gente. E é mostrado ali nesse filme, eles ficam sem entender. Aí ela quer conversar com eles coisas, vamos falar assim na nossa linguagem, meus irmãos, ela quer conversar coisas espirituais com esses não marcados e ela não consegue. Porque os familiares marcados ficam se metendo o tempo todo. Eles são sentados ali numa mesa toda misturada, uma mesa de mistura. Os marcados com os não marcados, ela tenta falar com eles e eles ficam o tempo todo rebatendo tudo que ela fala. Falando que não, tá tudo bem, você que tá exagerando. Você tá sendo muito dramática. E ela fica indignada com aquilo, meus irmãos. Eu e você ouvimos isso, né? A gente ouve que a gente está sendo juiz. Você está julgando os meus familiares marcados? Você está julgando os meus irmãos e irmãs marcados? Não, nós não podemos nem falar a palavra de Deus, meus irmãos, que esse povo fique indignado conosco. Igualzinho é mostrado ali, isso acontecendo com ela. E o que eles mostram ali, meus irmãos? Essa cena eu achei bem interessante. Eles estão sendo servidos por mulheres com vestes de pinta de leopardo, pardalei, como a besta, né? É descrita em Apocalipse. O que acontece ali? A besta está sendo super gentil com todos eles, para que eles queiram aceitar de livre e espontânea vontade e decisão, fazer parte da mentalidade coletiva do espírito do anticristo. Então tem um homem ali específico que ele está amando ser tratado como rei pela besta. Ele está amando toda a bajulação que a besta faz nele. E aí ele começa a ficar indignado com ela, falar que ela está sendo dramática. Ele é um que fala isso, que ela dramatiza muito, que é muito bom, que ele não acha ruim o que aconteceu. E aí ela diz que todos eles são os traidores da raça humana. E veja que é o seguinte, meus irmãos, quando ela se exalta, isso daqui é algo que o Senhor me disse o seguinte, ele falou, é assim que a besta vai domesticando quem não é marcado, vai calando, vai silenciando. Na hora que ela se exalta, ela se irrita profundamente com aqueles não marcados que estão virando ali uns hipnotizados. As pessoas que estão marcadas têm ali um piripaque, eles têm um ataque, eles começam a tremer, tem um reset, porque depois eles culpam ela, eles falam, você que está com energia muito negativa, agora no mundo, por causa desse teu piripaque, não sei quantas milhões de pessoas morreram, você causou essas mortes. Eles começam a culpar a Carol pelas mortes que aconteceram no planeta Terra inteiro, porque ali, segundo essa série, essa mentalidade do anticristo, esse espírito do anticristo, ele trava no mundo inteiro todo mundo que é marcado, todo mundo sofre. E alguns estavam dirigindo, alguns estavam fazendo alguma obra e todos ali sofrem machucaduras e ferimentos. E aí eles falam para ela, você que causou isso aí. Eles tentam culpar ela, olha aqui. Olha o que acontece com a gente, meus irmãos, quando a gente tenta falar a palavra de Deus para as pessoas. Vêm pessoas não marcadas tentarem nos corrigir, nos calar, nos tornar dóceis, colocar a gente numa coleira, mandar a gente calar a boca e falar, olha, se você falar tal coisa, você vai ofender a minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu marido, minha esposa, meu professor, meu chefe, tanto faz, meu irmãozinho lá do grupo, minha irmãzinha do grupo de oração, você vai ofender a profetisa ou profeta, você vai ofender. Você está querendo dizer o quê? Que eles não são de Deus? Pare de ofender eles. E aí, meus irmãos, quando aconteceu essa cena ali, tem uma outra cena, eu já vou falar para vocês algo que o Senhor me falou especificamente a respeito disso.
Quando a Carol, ela tá tentando confrontar uma marcada ali, fazer com que ela explique, conte, com que, na verdade, o espírito do anticristo conte, como que faz para reverter aquilo ali, porque ali naquela série fictícia tem como reverter isso aí, né? Todos eles se aproximam dela chorando para que ela pare, eles tentam fazer o maior drama. Eles vêm chorando, todos eles, tipo, para. E o Senhor falou para mim, é isso que acontece com vocês. Quando vocês tentam falar a minha palavra, vem pessoas chorando para vocês, dramatizando, para que vocês parem, tentando intimidar vocês com carnalidade emocional, tentando fazer com que vocês calem a boca. Eles vêm falar, você tá ferindo emocionalmente, você tá julgando fulaninho, você tá querendo dizer que não é de Deus a Beltraninha. Há um drama geral que nos envolve, meus irmãos. Olha que você não marcado, você que está sofrendo ataques aí, que estão falando para você que você está sendo muito duro, você tá fazendo não sei quem chorar, você tá fazendo não sei quem sair do grupo, você tá fazendo não sei quem desanimar da fé, você tá fazendo não sei quem achar que não tem mais esperança. Eles dramatizam pro seu lado e pro meu lado, para que a gente calhe a boca, para que as profecias satânicas de lugar silencioso, se você quer se manter vivo, calhe a boca, fique quieto. Eles estão trazendo à tona e tornando, sem perceber, meus irmãos, essas pessoas. O Senhor falou o seguinte para mim: essas pessoas todas que dramatizam, que fazem vocês parecerem culpados, fazem vocês parecerem os malvados da história, os juízes que estão julgando todo mundo, essas próprias pessoas estão agindo debaixo do espírito do anticristo e elas nem se dão conta. Elas já estão agindo, obedecendo ordens do espírito do anticristo e elas nem imaginam, meus irmãos. Porque quando nós falamos a palavra, algo acontece no reino espiritual. Seja como testemunha, meus irmãos. Nem tudo que a gente fala é para que as pessoas se convertam. Tem gente que fala, que me escreveu já, por que você está falando isso ainda, os dramáticos, né? Por que você está falando isso ainda se tantas pessoas já receberam a marca da besta aqui no Brasil? Pare de falar sobre esse assunto. Meus irmãos, são pessoas que não leem a palavra, que não entendem que muitas coisas são faladas apenas como testemunho. Apenas como testemunho. Você vai lá e você reescreve todo um rolo só para jogar ele no rio com uma pedra. São causas espirituais que acontecem, que essas pessoas não têm noção. Elas acham que você está falando para pregar, para tentar evitar algo que já aconteceu. Você está tentando enxugar gelo. Você está tentando limpar o chão sem fechar a torneira, secar o chão sem fechar a torneira. Para que ficar falando sobre isso se a maioria das pessoas já recebeu? É como um testemunho que nós falamos a respeito disso e contra isso. E outra, mais de 170 nações estão tendo acesso a isso aqui. A esses vídeos, por exemplo, que eu faço. Então, para quem já recebeu, é um testemunho contra essas pessoas. É um testemunho do reino espiritual. Para quem ainda não recebeu, é um testemunho de alerta. Então, só que essas pessoas, meus irmãos, sem elas perceberem, quando elas mandam eu e você calarmos a boca, não nesses tons, né? Eles falam bem suave. A manipulação é igual fazem ali na série. As pessoas chegam chorando para que ela pare. E ela para. Aí ela é domesticada pelo espírito da besta, o Senhor me falou, meus irmãos. Não sejam domesticados pelo espírito da besta, ele falou. A besta tenta educadamente usar a palavra, igual o diabo usou a palavra, para tentar fazer com que o Senhor Jesus pecasse, para tentar fazer com que o Senhor Jesus saísse fora do prumo. O diabo usa a palavra, ele fala, está escrito. E é assim que essas pessoas manipuladas pelo espírito do anticristo fazem, meus irmãos. Eles vêm dizer para mim e para você, que estamos alertando, eles falam assim, não, tá escrito não sei o que, e eles tentam fazer com que nós
nos submetamos ao mesmo silêncio que eles estão submetidos, a mesma apatia. Sem perceber, eles estão obedecendo à domesticação da besta, a domesticação do espírito do anticristo. Nós não vamos nos calar, não vamos. Enquanto nós pudermos falar, nós vamos falar. Podem chorar, fazer aquele drama ali que é mostrado. Fiquem à vontade com o drama. Nós vamos continuar falando. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que você que fala, você que alerta, continue falando, continue alertando. Não aceite argumentos distorcidos. Ai, mas está escrito não sei o que lá na Bíblia. Porque essas pessoas aí, elas distorcem a Bíblia igual o diabo distorceu para o Senhor Jesus. E aí ela faz o que essa mulher? Ela se sente culpada por ter ferido os familiares dos não marcados. Eles falam, olha o que você fez com o fulano da minha família, você fez ele se machucar, você fez ela se machucar, pare de falar isso. E ela para, meus irmãos, cada vez que ela vai se irritar ali para não afetar a besta, olha isso aqui, meus irmãos, para não afetar emocionalmente os marcados, ela começa a reduzir o discurso, controlar suas palavras e falar só o que agrada a eles. Ela para de falar, porque eles falam ali, você está falando palavras duras contra nossos familiares. Ela para de falar e ela começa, sem perceber, meus irmãos, a entrar na linha da besta e obedecer a besta, obedecer ao espírito do anticristo. Cada vez que ela vai se posicionar, eles vêm e falam para ela, olha isso daqui, você agora fez com que 11 milhões e não sei quantos mil e não sei quantas de pessoas morressem no planeta por causa disso. Você tem que se controlar. E aí ela começa a ficar se sentindo culpada, porque ela já é uma das únicas pessoas que está fazendo aquilo ali. Aí ela se sente culpada e começa a ficar quieta, ficar quietinha, pianinho, andar na linha da besta. E eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Não anda na linha da besta. Vai contra a multidão. Fica com a palavra. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. O Senhor Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Se nós negarmos Ele, nós negarmos a palavra, Ele nos negará. Não negue a palavra. Nós negamos a palavra a partir do momento que nós não queremos falar a palavra. Você está negando a palavra. Fale a palavra, doa a quem doer, ofenda a quem ofender, chore quem quiser chorar. Dramatização do espírito do anticristo nós não aceitamos. Nós nos posicionamos contra esse drama do espírito do anticristo. E então, meus irmãos, a partir há uma mudança no tratamento contra essa mulher, a hora que eles percebem que ela realmente não vai ficar ali quieta, ela começa bem de suavezinha, assim, bem devagarinho, a questionar, eles todos se afastam, a besta começa a tratar essa mulher de uma maneira ríspida. Todos eles em debandada vão embora daquela cidade onde ela está, deixam ela completamente sozinha. E durante essa série é mostrado, eles falam o seguinte para ela assim, a besta está toda amiguinha, toda solícita. A besta fala bem assim para ela no começo, olha Carol, se você precisar de qualquer coisa, ligue 0 que nós vamos trazer para você, nós vamos te atender o que você precisar, disca 0 que a gente está aqui para você. Só que quando eles veem que ela continua ali e não se rende, eles falam, não vamos mais te atender no 0 não, tá? Agora, se você ligar pra gente, vai entrar uma gravação automática, você deixa um recado que a gente te leva o que você tá precisando. Só que aí eles não levam mais pessoas, é um drone que vai levar, meus irmãos. O drone vai lá recolher o lixo dela, o drone vai lá levar uma bebida para ela, isotônica que ela pede. E aí, o que acontece ali? É um jogo de privação de contato humano. Eles fazem com que ela comece a se sentir completamente isolada. Igualzinho é mostrado no filme Eu Sou a Lenda.
Vocês que já acompanham o trabalho que eu faço aqui no YouTube há mais tempo, lembram que eu fiz quando eu tinha o canal A Voz Mansa e Suave, eu fiz o vídeo que nós somos a lenda. Nós, o reino espiritual, observa a gente como lendas, porque nós nos posicionamos contra as trevas, em um mundo que jaz no maligno. Então, ali nesse filme Eu Sou a Lenda, é mostrado o mesmo isolamento que é mostrado na série Pluribus. Ele tá lá jogando sozinho, tentando se distrair, ela também tá lá sozinha jogando, tentando se distrair. Ele tá conversando com manequins ali só para tentar fingir que tá conversando com alguém, para ter alguém com quem conversar. Olha isso aqui, meus irmãos. Olha o isolamento humano que nós temos, você e eu que não somos marcados. Esse isolamento nosso é retratado nessas séries, nesses filmes. Ela ali fica completamente isolada. Ela fala, eu queria que vocês repusessem as coisas aqui no mercado, não tem nada aqui para mim. Eles vão lá, repõem tudo e vão embora. Deixam ela sozinha. Ela fala, eu queria jantar num restaurante assim, assim, assim. Eles armam o restaurante, armam o jantar e somem. Não tem ninguém nem para servir ela, não tem ninguém nem para tocar piano. E por não ter pessoas ali na cidade, começa a proliferar animais selvagens, búfalos, lobos, e tentam atacar ela e ela começa a ficar com medo. E a privação de pessoas ao lado dela foi tão profunda e tão grande, presta atenção aqui, meus irmãos, aqueles de nós que estão se sentindo absolutamente sozinhos. Se fortaleça no Senhor, meu irmão, minha irmã, porque o diabo tem usado muito isso aí para atacar a mente de muitos de nós. Não se sinta assim, meus irmãos. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele está conosco, ainda que humanos não estejam conosco. Do nosso lado, pessoas juntas, com quem a gente pode conversar com frequência ali, ainda que isso não nos falte, ainda que isso não tenha, a gente não tenha isso. Nós temos o Senhor. Só que aí bate um desespero tão profundo nela por não ter esse contato, que ela implora que a besta volte. Ela picha no chão uma frase pedindo para eles voltarem. E quando aquela enviada da besta, que é aquela mulher que tem um envio emocional, vai lá, bate na porta dela, a primeira coisa que ela faz é abraçar aquela mulher e chorar, 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 porque ela precisa desse contato humano. Ela precisa do abraço. E aí essa mulher leva ela num restaurante que tem um elo emocional na vida dela, uma história do passado, só para ela lembrar, para mexer com a emoção dela. Olha que a besta tentando mexer com as emoções das pessoas. Ela fala, nossa, mas esse restaurante aqui estava destruído, vocês reconstruíram ele só para mim? Ela fica assim. E aí vem uma garçonete que atendia o restaurante naquela época. Quando a garçonete vem, ela percebe, ela cai a ficha dela, que a besta está tentando ganhar ela na base da emoção. Mexer com as lembranças mais íntimas dela, para ela sentir saudade do passado e querer fazer parte daquilo lá, daquela multidão marcada. Porque aquela multidão marcada tem uma conversa que nós não temos, meus irmãos. Eles estão vivendo a vida, eles estão vivendo uma vidinha normal. Aquela rotina que o Senhor Jesus disse que eles não iam nem perceber quando o dilúvio viesse. Aquela rotininha que eles não vão nem se dar conta de quando acontecer. Essas pessoas estão vivendo uma outra rotina e nós somos excluídos disso. Então a besta vai lidar com esse apelo emocional. Quando ela descobre, ela levanta e sai dali irritada porque ela percebe que foi montado um teatro para ela. Esse teatro é mostrado também, já falei com vocês, em 2012 sobre isso no filme Labirinto, onde a menina cai num lixão espiritual e o demônio ali, aquele demônio cheio de quinquilharias do inferno, montou ali no lixão espiritual um quarto idêntico ao quarto dela no planeta Terra quando ela estava no reino físico. Então ela entra naquele quarto que é uma réplica falsa. Ela, ai, que bom meu quarto, ai, nossa, tudo não passou de um pesadelo, não sei o quê. Ai, como acha que vai poder relaxar. Bem, no fim, o demônio entra lá no quarto dela e começa a jogar um monte de bugiganga em cima dela para tentar diluir
o que ela está tentando fazer, distrair ela do objetivo dela. Meus irmãos, essa cena, esse ataque espiritual, ele se repete nas nossas vidas quando o diabo ele usa um apelo emocional para fazer com que a gente queira de volta aquilo. Queira de volta aquilo que foi bom. Queira de volta aquela lembrança do passado. Queira reviver aquele momento. E isso vai se intensificar cada vez mais nas nossas vidas, meus irmãos. Então, fortaleça a tua fé no Senhor. Fortaleça-se na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os governos do mundo não são mais os governos do mundo. Eles já têm uma mente só. As Nações Unidas já têm uma mente só, eles já assinaram o Pacto Digital. Isso essa coisa de, o Brasil está em um país separado, Estados Unidos, Colômbia, tudo já está andando em sincronia, meus irmãos. Não interessa o país que a pessoa esteja, isso é o governo da besta sendo instalado. É algo mundial e síncrono que está acontecendo. E então, como ela experimentou toda aquela privação e a besta volta ali, as pessoas voltam, todo mundo volta, os marcados todos ali estão ao redor dela, ela começa a se envolver com aquela besta. Ela começa a parar de lutar, porque no filme, eles mostram ali nessa série, meus irmãos, ela fazendo vídeos para alertar os não marcados. Ela faz vídeo e tudo, e eles falam, essa que é a palavra que é usada ali, você está sendo muito dramática nos seus vídeos, você está exagerando. Ela descobre que eles diluem corpos humanos e comem corpos humanos diluídos numa bebida, e ela tenta falar para eles, e eles falam, a gente já sabe, deixa eles. Para que você está tentando falar sobre isso? É tipo assim, cala a boca, fica quieta, para, não adianta falar. E é o tempo todo isso, meus irmãos, eles diluindo o que ela quer falar, diluindo a mensagem que ela precisa falar. Fale a mensagem que o Senhor te manda, meu irmão, minha irmã, fale. Não ouça o inferno, não ouça a besta, não ouça o espírito do anticristo atuando em vários não marcados, porque eles estão sendo instrumentos do inferno também. Quando eles vêm mandar você calar a boca, ficar quieto, parar porque você está sendo muito dramático. Isso é um ataque do inferno contra a tua vida, contra a minha vida. Permaneça firme no Senhor, faça o que o Senhor te mandou falar. Não se cale, não se cale, meu irmão. E aí isso aqui ela começa a desanimar, né? Parar com aquela luta toda que ela estava. E aí ela começa a se aproxegar, né? Ficar confortável, viver confortavelmente junto com a besta. E quando o homem lá do Paraguai, que é o que estava firme, que é o que não aceita nada da besta, eles mostram até ali, meus irmãos, que a besta vai lá no portão dele, coloca uma refeição completa, quentinha, saborosa, ele vai lá e vira e joga no lixo aquilo tudo, joga tudo fora, ele prefere comer ração de cachorro, que ele tem guardado lá no depósito dele, do que comer a comida que a besta oferece. Esse homem, ele é extremamente firme e focado nas decisões dele. E quando ele chega, porque os vídeos dela chegaram até ele, e ele fala assim, ela falava bem assim no vídeo, se você quiser me ajudar a salvar o mundo, venha, fale comigo, nananã. E quando ele chega e encontra com ela, ele fala assim, eu quero ajudar a salvar o mundo. Ela já não está mais naquela empolgação. Ela já está mais desanimada. Olha isso aqui, meus irmãos. Vocês que estão desanimando, se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Ela fala assim, eu não quero saber disso, deixa quieto. E aí os dois começam a discutir. Eles discutem ali por telefone, porque ele não fala inglês, né? Ele está tentando aprender inglês. Então eles usam o tradutor automático ali para discutir. No fim da história, ele consegue fazer com que um homem ali volte ao normal, porque ele ressintoniza um homem do seu sinal, ele faz um homem voltar ao normal, ele faz com que o DNA desse homem volte à frequência normal. Mas no final ali da série, ela pede para a besta dar para ela uma bomba atômica, porque ela chega à conclusão que a única maneira de salvar a humanidade é estourar todo mundo numa bomba atômica. E aí acaba
dando a entender que não tem salvação, resumindo, né? Eles excluem, obviamente, que é uma série mundana, excluem completamente o Senhor Jesus Cristo. Só que como isso tem um apelo espiritual, essa série está mostrando a mesma coisa que vários outros filmes já mostram. O ataque contra as pessoas que se posicionam por Jesus Cristo. O Senhor, quando eu vi isso aí, meus irmãos, quando eu vi essa série, o Senhor me falou que o principal tema dessa série é a domesticação de quem não está marcado, inclusive tendo como instrumento ali do inimigo muitos não marcados também. Então você que é não marcado, que não recebeu a marca da besta, você vai ser alvejado e atacado até inclusive por não marcados, que vão querer que você seja mais educado, mais gentil. Pare de julgar tanto assim os marcados, né? Porque eles vão usar essa palavra, não julgueis, para fazer com que você se sinta culpado de usar a palavra de Deus. Fazer com que você se sinta culpado por se posicionar em favor de Jesus Cristo, por não alterar o livro do Apocalipse, que aliás é o único livro que fala do destino eterno de quem recebe a marca da besta. Essas pessoas vão tentar fazer com que você e eu, meus irmãos, nos sintamos culpados, juízes, melhores do que os outros. Ai, todo mundo é pecador, todos pecaram. E né, eles não conseguem separar o que é marca da besta de um pecado. Pecado é pecado, a marca da besta é a marca da besta, mas como eles estão sendo manipulados, eles não conseguem ter esse discernimento. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eles estão aprovando coisas erradas, coisas fora da palavra e distorcendo e alterando o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é o único livro que fala com toda clareza absoluta o destino eterno de quem recebeu a marca da besta. E é, por acaso, o único livro que fala que para não alterar, não acrescentar nada e nem tirar nada, nem diminuir nada. E essas pessoas, elas estão fazendo isso e querem que a gente faça. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não seja domesticado pela besta. Fique firme no Senhor. E eu digo para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, não seja domesticado pela besta. Não deixe o espírito do anticristo colocar você numa coleira. Porque é isso que o diabo vai tentar fazer, já está tentando e já conseguiu fazer com muitas. E se você foi domesticado e foi tornado dócil pela besta, ore contra isso daí em nome de Jesus, peça para que o Senhor te liberte disso aí. Porque foi um cativeiro de silêncio. Você foi colocado em um cativeiro de silêncio para ficar quietinho. Para ficar bem mansinho, pianinho. Não seja assim, meu irmão. Não obedeça ao silêncio da besta. Fale o que o Senhor mandar você falar, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meus irmãos.